Are you listening? Chegamos agora na questão 34 e foi uma questão que envolveu assuntos muito específicos da biologia. Provavelmente só alguém que estudou muito a fundo esse assunto ou alguém que fez alguma faculdade de biologia iria ter familiaridade com esse tipo de coisa. Mas já que a UNEB cobrou, você vai sim correr atrás dessas informações. Tendo em vista características e aspectos da endossimbiose e da evolução dos eucariontes, assinale a alternativa correta. A. Os eucariontes atuais possuem traços dos cloroplastos e das mitocôndrias incorporados ao RNA mensageiro, indicando que houve manutenção dos genes endossimbióticos primitivos. O que é endossimbiose? Endossimbiose é aquela teoria que tenta explicar o surgimento dos cloroplastos e das mitocôndrias nas células eucariontes. Quando você percebe a estrutura de um cloroplasto, a estrutura de uma mitocôndria, elas lembram muito bem células procariontes, bactérias. A mitocôndria lembra uma célula aeróbica, enquanto o cloroplasto lembra uma cianobactéria. A partir disso, foi proposto que uma célula eucarionte, que já tinha seus compartimentos internos, que é uma característica importante dos eucariontes, incorporou a mitocôndria e incorporou a cianobactéria, e ao invés de fagocitar e digerir, ela utilizou essas estruturas para o seu próprio benefício. Então, os genes da mitocôndria e os genes do cloroplasto foram mantidos também junto no núcleo da célula, junto com os genes da própria célula, ligados ao DNA. E agora, quando a célula se multiplicasse, ela poderia produzir novamente essas mesmas estruturas. Mas isso não está aderido ao RNA mensageiro, e sim ao DNA. B. Os organismos clorofilados, que surgiram exclusivamente por endossimbiose terciária, estão representadas pelas algas glaucófitas, algas vermelhas e algas verdes. Isso está incorreto. Essas algas que foram citadas justamente são as que surgiram por endossimbiose primária. Como assim endossimbiose primária, secundária e terciária? A gente falou sobre a endossimbiose primária agora há pouco, quando o cloroplasto é incorporado pela célula e faz parte agora da estrutura da célula. Quando outra célula fagocita essa célula inicial e consegue incorporar essa célula como parte do seu funcionamento, assim como foi feito na primeira situação, há uma endossimbiose secundária. Você percebe aqui que essa célula inteira foi incorporada como uma organela dessa outra célula maior. Isso aqui foi uma endossimbiose secundária. Se isso acontece de novo, nós vamos ter uma endossimbiose terciária. E como suspeitaram que isso acontecia? Por causa da quantidade de membranas. Quando a gente olha uma endossimbiose primária, nós temos duas membranas no cloroplasto. A membrana interna, que era da própria cianobactéria, e a membrana externa, que era do fagossomo da célula. Quando você possa analisar algumas outras algas, elas têm 3 membranas envolvendo seu cloroplasto, porque agora nós temos a membrana que estava aqui nessa outra célula, do fagossomo da célula maior. E outra coisa que podemos perceber, resquícios do núcleo da primeira célula presentes também. Contudo, as rodófitas, glaucófitas e as algas verdes, além de outras plantas, foram formadas por endossimbiose primária e não terciária. São chamadas aqueoplástidas, esses grupos aqui. As algas vermelhas, como as rodófitas, as algas verdes, como as clorófitas, e aqui essas algas simples, que são as glaucófitas. Você consegue perceber nitidamente o cloroplasto. C. Somente representantes do grupo Arqueplástidas apresentam cloroplastos derivados de endossimbiose primária. E essa aqui é a alternativa correta, foi o que a gente acabou de falar. Então, os Arqueplástidas foram esses seres que fagocitaram pela primeira vez a cianobactéria e adquiriram o cloroplasto. D. No evento da endossimbiose, uma célula eucariótica teria englobado bactérias anaeróbicas, as quais deram origem ao cloroplasto, o que está incorreto. Essas bactérias eram bactérias fotossintetizantes, as cianobactérias, que deram origem aos cloroplastos. Os processos que deram origem às mitocôndrias são classificados como eventos endossimbióticos secundários. Quando a gente fala sobre essa denominação, nós estamos referindo aos cloroplastos, não às mitocôndrias. Então, a alternativa correta aqui é a C.
Se você quiser saber um pouco mais sobre algas, é bom ler um material sobre as algas unicelulares e pluricelulares, ou mesmo ver alguns vídeos no YouTube, porque eles estão muito bons. Mas, resumidamente, nós temos algas unicelulares e algas pluricelulares ou multicelulares. As unicelulares são principalmente as bacilariófitas, como as diatomáceas, que são envolvidas por uma cápsula de sílica. Elas são importantes por causa do diatomito, que é um material usado em construções, que é formado pela casca dessas diatomáceas, e também são importantes na análise do território para saber se tem petróleo ou não na região. As crisófitas, que são as algas douradas, as ginófitas, que são os dinoflagelados, que são muito importantes em algumas questões envolvendo, por exemplo, a maré vermelha, que é uma produção de toxinas por esses organismos que matam outros organismos. Nós temos uma relação biológica de amensalismo, quando um ser prejudica o outro por uma produção de toxina. Nós temos aqui a euglenófita como a euglena, que tem, assim como os protozoários, o vacúolo contrátil, aquela estrutura que serve para evitar que a célula exploda por acúmulo de líquido, quando vive em ambientes hipertônicos, como o marinho, por exemplo. Aqui nós temos outros representantes de plantas, agora são pluricelulares, formados por mais de uma célula, como as carófitas, as clorófitas, que são as algas verdes, as feófitas, que são as algas marrons, e as rodófitas, que são as algas vermelhas pluricelulares, que a gente citou aqui como parte do grupo Aqueplastida. Bora agora para a próxima questão. E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo de resolução? Se sim, eu quero que vocês saibam que esse e muitos outros desses vídeos de resolução estão disponíveis no nosso curso Segredos dos Vestibulares Baianos, onde eu e meu amigo Daniel, nós comentamos sobre as provas da UESB, da UNEB e da Nova Banca, realizamos resoluções de questões comentando alternativa por alternativa e dando pequenas revisões sobre o assunto, comentamos sobre o método que foi utilizado por cada um para ser aprovado no curso de Medicina, e você tem acesso a nossos grupos de WhatsApp para que possa tirar dúvidas sobre conteúdos, assuntos, temas e estratégias. Nós temos um suporte muito bom também na parte de redação, que é uma coisa que muitos dos vestibulantes ficam perdidos quando passam do Enem para o vestibular, e damos muitas outras dicas importantes no processo de aprovação. Então, se você está interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição que vai te direcionar para o nosso site. Valeu, falou e até a próxima!